O meu tema, como está anunciado, é o tema da relação entre a filosofia e a vida. A pergunta sobre como a filosofia pode interferir em nossas vidas, que papel estaria reservado a ela, qual a contribuição que a filosofia nos oferece para pensar os problemas, os impasses, os dilemas com que nós nos defrontamos hoje. Eu pretendo aqui, hoje, nesta noite, apresentar a vocês uma reflexão que tem por base a obra de Friedrich Nietzsche, um filósofo bastante conhecido e que certamente nos proporciona algum subsídio de extrema relevância e atualidade para se tomar essa questão da relação entre filosofia e vivência, e vida concreta, e trabalhá-la em termos do pensamento. Nesse espírito, eu creio que uma das perguntas mais importantes, pelo menos mais urgentes, com que nós podemos nos defrontar a esse respeito, foi formulada por um filósofo contemporâneo, falecido em 1984, eu me refiro a Michel Foucault. Michel Foucault, que tem uma inegável influência do pensamento nietzschiano e que, a respeito deste tema, formulou com uma rara felicidade uma questão que não está ligada a uma preocupação com algo assim como um imperativo categórico ou como uma lei universal do dever, com um código de normas de conduta e regras de ação, com um cânon universal da moralidade. Não é isso o que preocupa Foucault, não é um projeto de moral universalista. Foucault formula uma questão básica, inquietante e concreta que nos introduz de rijo no nosso tema, a saber, o que estamos fazendo de nossas vidas. Foucault se pergunta em que estamos transformando aquilo mesmo que nós somos. Essa questão, o que é que nós estamos fazendo de nós mesmos, é uma questão essencialmente ética. Porque é uma questão que impõe e implica uma relação consigo mesmo, uma relação reflexiva consigo mesmo, uma espécie de modelagem da própria vida, uma relação transformadora que se resolve não em um código moral, mas em uma forma de existência, em uma forma de vida. Colocada dessa maneira, a relação entre a reflexão filosófica e a vida, sob a forma da pergunta posta por Foucault, o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas, eu creio que nós podemos buscar em Nietzsche uma contribuição, como eu disse, extremamente atual. Por quê? Porque para Nietzsche, filosofia é, antes de tudo, arte de transfiguração. E eu vou me permitir, com alguma frequência, ler passagens do próprio Nietzsche para que nós possamos, por assim dizer, nos deleitar com o prazer da escrita desse que talvez seja um dos maiores escritores e poetas da história da filosofia. Para Nietzsche, filosofia é, como eu disse, antes de tudo, arte transfiguradora.
Justamente enquanto filósofos, leio Nietzsche agora, nós não somos batráquios pensantes, não somos aparelhos de objetivar, de registrar, com entranhas congeladas. Temos continuamente de parir os nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Viver, isto significa para nós transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos, também tudo o que nos atinge. Não podemos agir de outro modo. Eu encerro aqui a citação do Nietzsche, que é, assim, emblemática do ponto de vista desta relação entre o pensamento filosófico e as próprias entranhas da vida. Eu gostaria de chamar a atenção para essa frase final, não podemos agir de outro modo. Esta é uma retomada, uma indicação, por assim dizer, elíptica, a famosa frase de Lutero, quando instado a abjurar as teses da Reforma, Lutero responde ao enviado do Papa justamente esta mesma frase. Aqui estou eu não posso fazer de outro modo. Nietzsche toma então o mote luterano, ele, talvez um dos mais vigorosos adversários de Lutero, toma aqui esta frase como uma espécie de exemplo do que seria honestidade intelectual. Não poder agir de outra maneira. Se, portanto, a relação entre a filosofia e a vida não pode se limitar a uma mera contemplação especulativa, a um relacionamento neutro, distante, objetivo, mas se esta é uma relação que brota das próprias entranhas, como diz o filósofo, isso tem uma implicação importante para o tema que hoje nos ocupa. E a implicação é: nunca se pode ter, em relação à vida, nenhuma forma de neutralidade, imparcialidade, objetividade. Juízos sobre a vida, sobretudo juízos de valor a respeito da vida, são sempre, necessariamente, aos olhos de Nietzsche, juízos distorcidos, juízos parciais, premido por interesses e preferências, por modalidades determinadas de avaliação. De maneira que juízos de valor sobre a vida denunciam a moral daqueles que os formulam. Juízos de valor a respeito da vida só podem ser pronunciados por seres viventes, o que é óbvio. Ou seja, juízos de valor sobre a vida só podem ser formulados por determinadas formas de vida. E por isso mesmo são avaliações parcimoniosas, deformadoras, interessadas, falsificadoras. Tomando-se aqui o termo falsificadora, se nós nos ativermos a um conceito tradicional de verdade como sinônimo de desinteresse, neutralidade, objetividade, imparcialidade no julgar. Se operarmos com este conceito tradicional de verdade, então todo juízo de valor sobre a vida é necessariamente falso, porque necessariamente parcial, incontornavelmente parcial. Cito Nietzsche mais uma vez. Juízos de valor acerca da vida, contra ou a favor, nunca podem ser verdadeiros. Afinal, eles têm valor apenas como sintoma. São considerados apenas enquanto sintomas. Em si próprios, tais juízos são bobagens. É preciso estender ao máximo as mãos e fazer a tentativa de apreender essa espantosa finesse, a de que o valor da vida não pode ser estimado. Não
por um vivente, pois ele é parte interessada, até mesmo objeto da disputa, e não juiz. E não por um morto, por um outro motivo. Que um filósofo enxergue no valor da vida um problema é até mesmo uma objeção contra ele, uma interrogação quanto à sua sabedoria, uma não sabedoria. Como? Todos esses grandes sábios, eles não teriam sido apenas decadentes, não teriam sido nem mesmo sábios, mas volto ao problema de Sócrates. Fim de citação. Eu fiz questão de reproduzir essa estranha frase, volto ao problema de Sócrates, porque este texto é retirado de um capítulo do livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, que se chama justamente O Problema de Sócrates. Capítulo este no qual Nietzsche faz, então, uma espécie de análise da figura histórica de Sócrates. E volto ao problema de Sócrates, me parece uma frase propícia para a reflexão que eu pretendo desenvolver com vocês aqui hoje. Vocês se recordam, eu acabo de dizer que ao final da citação lida anteriormente, Nietzsche parodia uma frase de Lutero, e aqui ele me parece parodiar o procedimento tipicamente socrático, a saber, o procedimento de colocar sob suspeita, colocar ironicamente sob suspeita, uma pretensa evidência ou saber. E aquilo que nós assistimos realizado neste texto aqui, a meu ver, é uma referência emblemática de um procedimento que o Nietzsche usa com toda maestria, que é o procedimento de inversão, reversão ou transvaloração. Nós assistimos aqui uma espécie de transvaloração do procedimento socrático. É sabido, Sócrates se postava na praça pública e interrogava os cidadãos de Atenas, basicamente acerca de algumas questões, como, por exemplo, o que é que vocês estão fazendo da sua vida, mais ou menos a modo como o Foucault formulou, e também se interrogava os seus interlocutores a respeito daquilo que eles julgavam saber sem saber. Ou seja, a ironia consistia justamente nesse movimento de afastamento das convicções irrefletidamente assumidas, com o objetivo de revelar precisamente a irreflexão, ou seja, a aparência de um saber que, na verdade, ignorava a sua falta de fundamentação. Portanto, o que Sócrates mostrava é que aqueles que se consideram sábios, na verdade, ignoram a própria ignorância. E ele, Sócrates, era, então, talvez, com certeza, o mais sábio de todos os gregos, porque ele não ignorava a sua própria ignorância. Ou seja, a douta ignorância fazia dele o mais sábio dos atenienses, enquanto que todos aqueles que se julgavam sábios ignoravam, digamos assim, os seus próprios pés de barro, isto é, a ausência de fundamentação consistente e suficiente para o seu pretenso saber. Portanto, a pergunta que Nietzsche faz, como todos esses grandes sábios teriam sido apenas decadentes? E vejam aqui o que ele quer dizer, e volto ao problema Sócrates, inclusive o próprio Sócrates. Ou seja, a douta ignorância socrática não o livra de uma espécie de curiosidade mais funda, de uma espécie de senso crítico mais radical, que consiste em perguntar se a douta ignorância socrática não é também uma forma do engano, da ilusão, da ignorância da sua própria condição existencial de decadente.
E por quê? Porque Sócrates também formula um juízo de valor a respeito da vida. O moralista Sócrates formula juízo sobre o valor moral da existência, e o juízo formulado por Sócrates a respeito do valor moral da existência é um juízo negativo, o que transforma para ele o ideal de filosofia em preparação para a morte. A felicidade a que a alma pode aspirar é desligar-se da prisão do corpo e dos sentidos, de modo que aquele que vive mais próximo do espírito, do espiritual, do divino, é aquele que se apega o menos possível aos grilhões do corpo, do mundo, da vida, da matéria, e se dedica ao cultivo da parte intelectual da alma, aquela que consiste no centro, no núcleo da nossa personalidade intelectual e moral. Justamente nesse contexto, porque um juízo de valor sobre a vida, em especial sobre o ideal de vida e o valor da vida, não tem valor senão como sintoma, sintoma que, por sua vez, expressa, oculta e revela uma condição vital determinada, a saber, a constituição própria daquele que profere tal juízo. Por causa disso, seria imprescindível prestar atenção nos juízos de valor que os filósofos fizeram a respeito da vida. Prestar atenção naquilo que para os filósofos constitui a finalidade última da vida. Se vocês me permitem, seria preciso prestar atenção naquilo que os filósofos entendem por felicidade. Creio que um dos mais pungentes aspectos da crítica de Nietzsche à modernidade, em especial a modernidade política, pode ser situado na representação moderna de felicidade. Felicidade que, talvez com a única exceção da ética rigorista de Kant, constituiu a aspiração máxima e a verdadeira finalidade das éticas filosóficas ocidentais. Sem medo de exagero, pode-se dizer talvez que o ideal de felicidade constitui, por assim dizer, o objeto mesmo de uma vontade eticamente qualificada. A felicidade se apresenta assim como um objetivo a ser alcançado no termo ou no curso de uma vida virtuosa. Ora, em que consiste o nosso ideal moderno de felicidade? Em que consiste o nosso ideal moderno de virtude que corresponde à felicidade que nós mesmos, homens modernos, almejamos? Qual é o interesse maior de nossas vidas? Permito-me aqui uma citação de um dos trechos mais conhecidos de Nietzsche, mas ao mesmo tempo mais ricos do ponto de vista daquilo que interessa para nós nesta nossa discussão de hoje. Eu leio uma passagem de Assim Falou Zaratustra. Inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, piscando os olhos. Eles deixaram as regiões onde a vida era dura, pois precisa-se de calor. Ainda amamos o próximo e nos roçamos por ele, pois necessitamos de calor. Adoecer e ter desconfiança são para eles algo pecaminoso. É com cuidado que se anda por aí. Tolo é quem ainda tropeça em pedras ou pessoas. Um pouco de veneno, de vez em quando,
produz sonhos agradáveis. E muito veneno, por fim, para ter uma morte agradável. Ainda se trabalha, pois o trabalho é uma distração, mas providencia-se para que a distração não canse. Nenhum pastor, um só rebanho. Todos querem o mesmo, todos são iguais. Quem tiver um sentimento diferente vai voluntariamente para um manicômio. Eles têm o seu prazerzinho para o dia e o seu prazerzinho para a noite, mas veneram a saúde. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, piscando os olhos. Fim de citação. Os últimos homens é uma caricatura de nós mesmos. Nós somos, enquanto homens modernos, os últimos homens, os inventores da felicidade. Aquilo que todos os sistemas éticos almejaram, nós conseguimos conquistá-los. Nós inventamos a felicidade. Mas nós inventamos a felicidade dos últimos homens, a saber, uma felicidade degradada, abastardada, amesquinhada, à altura deste anão que constitui justamente a figura do homem moderno. Numa passagem um pouco adiante dessa que eu acabo de citar, o Nietzsche diz o seguinte: os últimos homens são como pulgas. Eles vivem o mais longamente possível. Eles duram muito. Justamente porque inventaram a felicidade. Esta felicidade dos últimos homens expressa também o tipo, a figura dominante na cena cultural da modernidade política. Nesse sentido, eu gostaria de trazer a vocês aqui uma figura extremamente eloquente, com recurso a qual Nietzsche parodia a situação do homem moderno, a nossa situação e a situação dos últimos homens. Essa figura é uma composição sui generis. Ela é a fusão, eu cito, da besta darwiniana e do moderníssimo e comedido Janota da moral, que já não morde mais. Esses dois tipos se estendem gentilmente as mãos de um modo que, quando menos, resulta divertido, mostrando este Janota da moral em seu rosto a expressão de uma certa indolência bondosa e delicada, na qual mescla-se também uma pitada de pessimismo, de cansaço, como se, em realidade, não compensasse em absoluto levar a sério tais coisas, os problemas da moral. A mim, pelo contrário, parece-me que não há nenhuma outra coisa que compensasse tanto levá-la a sério. Fim de citação. Vejam, temos aqui então algumas imagens, né? Os últimos homens, as pulgas, os anões e este macaco darwiniano travestido de almofadinha que já não morde mais. Ou seja, este macaco tornado agora um tipo educado, refinado, civilizado, culto, enfim, erudito e moderno. Para Nietzsche, no entanto, esta mescla curiosa do macaco ancestral darwiniano com o mimado almofadinha moralista, que já não morde, gera uma mistura muito curiosa. E aqui nós trataremos diretamente do problema que vai nos ocupar doravante até o final da exposição. O que isto gera? Gera, mais uma citação, escravos eloquentes e folhetinescos do gosto democrático e suas ideias modernas.
Todos eles homens sem solidão própria, rapazes bonzinhos e desajeitados, a quem não se pode negar coragem nem costumes respeitáveis, mas que são cativos e ridiculamente superficiais, sobretudo em sua tendência básica de ver nas formas da velha sociedade até agora existente a causa de toda miséria e falência humana. Com o que a verdade vem a ficar alegremente de cabeça para baixo. O que eles gostariam de perseguir com todas as forças é a universal felicidade do rebanho em Prado Verde. Com segurança, ausência de perigo, bem-estar e felicidade para todos. Nós, os avessos, o que eles gostariam de perseguir com todas as forças é a universal felicidade do rebanho em Prado Verde, com segurança, ausência de perigo, bem-estar e felicidade para todos. O sofrimento é visto por eles como algo que se deve abolir. Nós, os avessos, que abrimos os olhos e a consciência para a questão de onde e de que modo até hoje a planta homem cresceu mais vigorosamente às alturas, acreditamos que isso sempre ocorreu em condições opostas, que para isso a periculosidade de sua situação tinha de crescer até o extremo, sua força de invenção e dissimulação, o seu espírito, tinha de converter-se, sob prolongada pressão e coerção, em algo fino e temerário. Acreditamos que dureza, violência, escravidão, perigo nas ruas e no coração, ocultamento, estoicismo, arte da tentação e diabolismo de toda espécie, tudo que há de mal, terrível, tirânico, tudo que há de animal de rapina e de serpente no homem, serve tão bem à elevação da espécie homem quanto o seu contrário. Mas ainda não dissemos o bastante ao dizer apenas isso, e de todo modo nos achamos, com a nossa fala e o nosso silêncio, na outra extremidade de toda moderna ideologia e aspiração de rebanho. Final de citação. Me parece este um texto bastante eloquente e vigoroso no sentido da recusa, da crítica de Nietzsche à modernidade política e da sua posição radical em relação a este ideal de felicidade que não significa senão segurança, bem-estar, conforto, ausência de sofrimento. Sobretudo, este ponto me parece absolutamente fundamental. Esta tendência da modernidade política de fazer radicar toda a miséria da condição humana em uma forma irracional de organização da sociedade. E mais ainda, esta tendência quase que irresistível para todos nós de procurar abolir o sofrimento da vida, de pensar a felicidade como sinônimo de segurança, ausência de perigo ou aquilo que Nietzsche chama universal felicidade do rebanho em Prado Verde. Ao contrário, os antípodas do ideal de felicidade dos últimos homens são aqueles que são capazes de manter perante a vida, na sua totalidade, uma atitude íntegra. Íntegra, eu quero dizer, de afirmação integral de tudo aquilo que integra a existência, seja o seu lado luminoso, seja o seu lado sombrio.
abolir o sofrimento da existência significa desertificar, esterilizar a vida e transformá-la em uma forma de existência própria da felicidade dos últimos homens. É a esse respeito que gostaria de pautar a reflexão que hoje nos ocupa. Numa passagem de Crepúsculo dos Ídolos, na qual aparentemente se trata de um problema específico de estética filosófica, a saber, a questão da arte pela arte, portanto, do moderno dandismo esteticista de que a filosofia de Nietzsche é frequentemente acusada, no contexto, portanto, de uma questão que, pelo menos aparentemente, só tem relação com aquilo que existe de supérfluo na existência, no contexto que cuida especificamente da arte pela arte, enquanto crítica da heteronomia da arte, que, portanto, parece ser uma questão que não compromete diretamente os problemas da produção e reprodução da vida material, aquilo que de fato interessa, Nietzsche formula uma das suas mais espantosas versões do que é o trágico e da tragédia. Eu fiz questão de pensar esta concepção do trágico, extraída justamente do aforismo que se chama A Arte pela Arte, para que nós possamos refletir acerca das implicações presentes nesse texto. Esta concepção do trágico não é senão um hino de louvor à integralidade da vida, e um hino de louvor que se constrói a contrapelo e a contracorrente de uma certa visão pessimista da arte, da visão schopenhaueriana, da visão por Schopenhauer da arte como anestésico, entorpecente, quietivo, como uma etapa ou um degrau que conduz a uma negação ascética da vontade de viver. Como vocês sabem, para Schopenhauer, a arte tem uma função aquietadora da vontade. A arte apazigua, entorpece, e nesse sentido ela é uma forma de negação da vontade que é transitória, não é como a santidade, que é uma forma definitiva de negação ascética da existência, mas durante o tempo que dura a contemplação artística, a experiência estética, nós somos como que libertos do aguilhão da vontade e estamos transformados em puros sujeitos do conhecimento, libertos da escravidão, do desejo e do querer. Infelizmente, a localização desse aforismo no interior da tessitura argumentativa do Crepúsculo dos Ídolos não mereceu a devida atenção dos comentadores, tendo sido até hoje muito pouco refletida. Eu creio que não é por acaso que Nietzsche considerou o Crepúsculo dos Ídolos como um esboço ou um resumo do conjunto da sua filosofia. E a esse respeito, a sequência e a disposição dos aforismos no interior deste capítulo chamado Incursões de um Extemporâneo, dá testemunho de uma ordenação extraordinariamente requintada. Um requinte planejado para os raros, para os muito raros, como bem observou um leitor perspicaz de Nietzsche, como Hermann Hesse. Depois de ter exposto a doutrina schopenhaueriana da arte como quietivo, como impulso à resignação, como negação transitória da vontade de viver, que conduz à negação definitiva sob a forma da santidade e da ascese, Nietzsche se permite, então, emitir um juízo
a respeito do ideal da arte pela arte. Curiosamente, pouco antes deste aforismo 24, que se chama Arte pela Arte, Nietzsche fala de um juízo de valor negativo sobre a arte e sobre a vida por parte de Schopenhauer. E diz mais ou menos o seguinte: Schopenhauer fala da beleza com melancólico fervor, porque nela vê uma ponte pela qual se vai adiante, ou se adquire sede para ir adiante. A beleza o redime da vontade por alguns instantes. Ela chama a redenção. Em especial, Schopenhauer louva a beleza como redentora do cerne da vontade, da sexualidade. Vê nela o instinto procriador negado. Estranho santo. Alguém te contradiz, e eu temo que seja a natureza. Esse texto mostra bem o contexto em que o Nietzsche vai tratar da arte pela arte. Se a arte é algo assim como abnegação, resignação, redenção, isso é contraditado pela natureza. Isso prepara, então, o aforismo A Arte pela Arte, que eu reproduzo uma passagem aqui. A luta contra a finalidade é sempre luta contra a tendência moralizante na arte, contra sua subordinação à moral. A arte pela arte significa ao diabo com a moral. Mas mesmo essa hostilidade revela a força dominante do preconceito. Havendo-se excluído da arte o fim da pregação moral e do aperfeiçoamento humano, não se segue daí que ela seja sem finalidade, sem sentido, sem objetivo. Em suma, a arte pela arte seria um verme que morde a própria cauda. Melhor, nenhuma finalidade do que uma finalidade moral. Assim fala a mera paixão. Já um psicólogo pergunta: o que faz toda a arte? Não louva, não glorifica, não escolhe, não enfatiza? Com tudo isto, ela fortalece ou enfraquece determinadas valorações. Isto seria uma coisa acessória? Algo de que o instinto do artista não participa absolutamente? Ou não é antes o pressuposto para que ele possa ser artista? Seu mais profundo instinto visa a arte, não visa antes o sentido da arte, a vida, um desiderato de vida. Vejam aqui, portanto, a crítica da arte pela arte como uma falsa compreensão da autonomia da arte. Que a arte não sirva para justificar juízos morais não significa que a arte não sirva para nada. Ao contrário, a arte serve a vida. Ela é escolha, louvor, glorificação, ênfase da vida. Nietzsche prossegue: a arte é o grande estimulante da vida. Como poderíamos entendê-la como sendo sem finalidade, sem objetivo, como arte pela arte? Permanece uma questão. A arte também traz à luz muito do que é feio, duro, questionável na vida. Ela não parece com isso tirar a paixão pela vida? E de fato houve filósofos que lhe emprestaram esse sentido. Schopenhauer ensinou que o desvencilhar-se da vontade como propósito geral da arte e venerou o inclinar-se à resignação como a grande utilidade da tragédia. Mas isso, já o dei a entender, é ótica de pessimista e mal olhado. Devemos recorrer aos próprios artistas. O que comunica de si o artista trágico? Não mostra ele, justamente, o estado sem temor ante o que é temível e questionável? Esse estado mesmo é altamente desejável. Quem o conhece lhe tributa as maiores homenagens.
ele o comunica, tem de comunicá-lo desde que seja um artista. Vejam, nesse curto espaço, né, 2 vezes a paródia a frase do Lutero, não posso fazer outra coisa. Se é um artista, eu tenho que comunicar esse pathos. A valentia e a liberdade de sentimento ante um inimigo poderoso, ante uma sublime adversidade, ante um problema que suscita horror, é esse estado vitorioso que o artista trágico escolhe, que ele glorifica. Diante da tragédia, o que há de guerreiro em nossa alma festeja as suas Saturnais. Aquele que está habituado ao sofrimento, aquele que busca o sofrimento, o homem heróico exalta a sua existência com a tragédia. Apenas a ele, o artista trágico, oferece o trago dessa dulcíssima crueldade. Fim de citação. Vejam, então, aqui no contexto da discussão da arte pela arte, nós temos justamente essa definição do trágico, a saber, a glorificação do sofrimento, a busca voluntária do problemático. Diante da tragédia, o que há de guerreiro em nossa alma festeja as suas Saturnais. Aquele que está habituado ao sofrimento, aquele que busca o sofrimento, o homem heróico, exalta a sua existência na tragédia. Essa afirmação corajosa, vencedora do medo e do mal olhado, que toma o horrível na existência como motivo de depreciação e negação do mundo e da vida, essa vontade de caluniar, que por toda parte só descobre o pecado e a falta, esta vontade de calúnia que faz do sofrimento uma objeção contra a existência, é contrastada por Nietzsche por essa afirmação da totalidade, sem acréscimo nem subtração, sem edulcorados consolos metafísicos num além-mundo, num além do homem. É esta visão integral da existência que encontra a sua consagração religiosa precisamente no culto dos mistérios daquele Deus que para Nietzsche é o único personagem de todas as tragédias, Dionísio. Essa celebração da vida constitui para Nietzsche o autêntico sentido das bacanais, das festas em honra de Dionísio, de quem Nietzsche se considerava o último discípulo. Esse sentido reza: todas as figuras do negativo, o sofrimento, a doença, a finitude, a morte, o mal, o pecado, são condições do seu oposto. É a escuridão que torna possível a percepção da claridade da luz. A supressão da dor é também a esterilização do solo de onde pode medrar uma autêntica felicidade. A tragédia consiste na intuição da copertença entre a felicidade e o martírio. Ela é a expressão daquele estado vitorioso de quem, mesmo com o sacrifício próprio, mesmo à beira do abismo, com o próprio perecimento, esteve à altura de um combate valoroso. O heroísmo e a grandeza consistem na assunção da integridade da existência, na doçura dessa crueldade, para quem o sofrimento não é uma objeção contra a vida, não é um entorpecente, um narcótico, mas, ao contrário, um estimulante, na medida em que se transfigura em beleza e redenção, na forma sublime da obra de arte de uma vida. Nesse sentido, temos o oposto de toda resignação na atitude afirmativa e positiva, que mesmo no limiar da morte
bendiz a vida com gratidão ao pronunciar, olhando firme no fundo dos olhos da vida, então era isso a vida? Pois bem, então eu quero tudo de novo da capo. Para finalizar, eu leio um texto onde me parece está condensado por Nietzsche o essencial do espírito trágico. Somente nos mistérios dionisíacos, na psicologia do estado dionisíaco, expressa-se o fato fundamental do instinto helênico, a sua vontade de vida. Que garantia o heleno para si com esses mistérios? A vida eterna, o eterno retorno da vida, o futuro prometido e consagrado no passado, o triunfante sim à vida acima da morte e da mudança, a verdadeira vida como continuação geral mediante a procriação, mediante os mistérios da sexualidade. Para os gregos, então, o símbolo sexual era o símbolo venerável em si, o autêntico sentido profundo no interior da antiga religiosidade. Todo pormenor no ato da procriação, da gravidez ao nascimento, despertava os mais elevados e solenes sentimentos. Na doutrina dos mistérios, a dor é santificada. As dores da mulher no parto santificam a dor em geral. Todo vir a ser e crescer, tudo aquilo que garante futuro, implica a dor. Para que haja o eterno prazer da criação, para que a vontade de vida afirme eternamente a si própria, tem de haver também eternamente a dor da mulher que pare. A palavra Dionísio significa tudo isso. Não conheço simbolismo mais elevado do que esse simbolismo grego das dionisíacas. O mais profundo instinto de vida, aquele voltado para o futuro da vida, a eternidade da vida, é nele sentido religiosamente. O próprio caminho para a vida, a procriação, é sentida como o caminho sagrado. Fim de citação. Esta, a meu ver, é uma caracterização do trágico que destaca o seu aspecto essencial, a saber, tudo o que garante futuro implica a dor e o sofrimento, para que haja o eterno prazer da criação, para que a vontade de vida se afirme a si próprio, tem de haver eternamente a dor da parturiente. Ora, se Nietzsche tem algo a nos dizer sobre a relação entre filosofia e vida, eu espero ter podido apresentar a vocês pelo menos um pouco dessa contribuição. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de ouvir do senhor que importância que teve a experiência da dor e do sofrimento para Nietzsche ao expor a sua filosofia. Como você pôde notar pelos trechos que eu citei aqui, há uma importância filosófica, uma importância teórica, né, da questão do sofrimento, da valorização do sofrimento, mas eu preciso dizer que isto em Nietzsche não é simplesmente uma questão teórica. Ou seja, Nietzsche foi um pensador que escreveu sobre o sofrimento e sobre a aceitação do sofrimento com conhecimento de causa. Isso é como um sofredor muito penalizado, muito martirizado por um sofrimento que dura toda a sua vida. O colapso, a síncope mental que o priva da razão por 11 anos e o mantém em um estado, digamos, de completa alienação,
é só o desenlace, o desfecho trágico de uma vida que foi, de início ao fim, pautada por um sofrimento verdadeiramente extraordinário. Não apenas um sofrimento psíquico, mas um sofrimento físico, inclusive. Então, a experiência de Nietzsche com, se me permitem essa expressão, com as mazelas da finitude, são experiências realmente muito intensas. Não é alguém que escreve sobre a dor em abstrato. Agora, o interessante é que, ao invés disto ser uma objeção contra a vida, ele, ao contrário, justamente a atuação disso é como um estimulante a mais para a vida, é como uma batalha a mais que se enfrenta. É bem nesse sentido que se trata do contrário da felicidade dos últimos homens. Não significa apenas a dor, mas a grande dor, como diz o Nietzsche. E são inúmeros os textos em que ele fala a esse respeito, sobretudo da importância e do papel positivo da doença e do sofrimento. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor sintetizou numa frase no final, que eu gostaria de citar novamente. Então, era isso a vida? Então, quero tudo novamente. Eu gostaria que o senhor fizesse uma alusão, se nós poderíamos ver nessa frase uma possibilidade ante a presença do niilismo e também uma alusão ao eterno retorno. Muito obrigado. Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Naturalmente, em relação ao segundo membro da sua questão, ao eterno retorno, a minha resposta seria enfaticamente afirmativa. Esta resposta ela está ligada a uma concepção do eterno retorno em relação com aquilo que o Nietzsche chama também de amor fati, amor do fado, amor do destino. A questão é pensada da seguinte maneira: diante de uma perspectiva segundo a qual todos os momentos da nossa vida retornarão eternamente na mesma ordem e na mesma sequência, pode-se ter, diante dessa perspectiva, tipos diferenciados de reação. Ou seja, o eterno retorno de todos os nossos momentos vividos pode ser para nós, vai dizer Nietzsche em um texto da Gaia Ciência, o mais pesado de todos os pesos. Ou seja, pode ser horrível, pode ser assustador, pode ser totalmente paralisante, massacrante. E nesse sentido, representar a versão mais radical do niilismo. Ou seja, a nossa existência se repetiria eternamente, sem nenhum propósito, nenhum sentido, nenhuma finalidade, que não o ciclo infinito da repetição. Isso poderia gerar um desespero tão grande, uma tristeza tamanha, que ela equivaleria a renunciar a qualquer tipo de ação. Ou seja, a uma total depreciação da existência. Por uma dupla razão. Em primeiro lugar, porque se trata de uma existência totalmente absurda,
desprovida de qualquer sentido e finalidade. Em segundo lugar, porque isso nos conduziria a uma forma, digamos assim, insuportável de fatalismo. Ou seja, se todos os nossos atos retornarão eternamente na mesma ordem e na mesma sucessão em que eles se produziram uma vez, então, não importa o que eu faça, eu não posso modificar absolutamente nada. Eu estarei condenado a repetir eternamente uma vida que eu não posso jamais modificar. Então, neste sentido, a sua pergunta implicaria em dizer que, vista sob essa ótica, a ideia do eterno retorno seria o niilismo extremo. Niilismo entendido aqui, para aqueles que eventualmente não têm, se dedicaram ao exame desse termo, em Nietzsche significa vontade de nada. Isto é, significa a perda de sentido, a perda de consistência, a perda de força por parte dos nossos valores mais elevados. A revelação de que os nossos valores supremos, na verdade, não são nada. Isso significa, grosso modo, niilismo. Então, se a nossa existência não tem nenhum sentido, se ela não é senão absurdo e acaso, e, sobretudo, se ela não pode ser modificada no essencial, porque ela será eternamente repetida se nós pressupusermos um ciclo eterno, né, que será reposto como se você virasse uma ampulheta eternamente, sempre de novo. Então isso seria a forma mais extrema do niilismo. Mas, e aqui voltamos aí ao problema da questão que o André levantou sobre o caráter estruturante dos contrários e dos opostos no pensamento do Nietzsche. Da mesma forma que isso pode ser aplastador, isso pode ser uma bênção. Isso pode ser a ocasião da mais profunda alegria. Isso pode ser não objeto de uma aceitação resignada, mas de um acolhimento e de uma afirmação. Ou seja, eu posso ter, diante dessa perspectiva, uma postura existencial que significa querer cada uma das minhas ações e dos meus pensamentos como se eles tivessem a forma da eternidade. Se me permite uma expressão pouco mais, chamemos assim, prosaica, se existir de tal maneira que você não se arrependa jamais de nenhum único ato da sua vida. Ou seja, que você pode querer de novo, daí a expressão que o Nietzsche usa, retirada do léxico musical, da capo, ou seja, desde o começo, outra vez, tudo nos seus menores detalhes. Ora, claro que aqui é óbvio que o paradigma é o paradigma da criação artística. Se você tem uma obra de arte bem acabada, se você tem uma obra de arte completa, você tem uma totalidade que encerra nela o seu sentido. E não há nenhum sentido transcendente a essa totalidade. Não há nada que você possa acrescentar nem retirar, sem destruir a obra. Se você consegue levar uma vida assim,
então a perspectiva do eterno retorno é uma perspectiva de alegria. Da mesma forma como você não pode retirar nenhum movimento de uma sinfonia sem danificar a sinfonia, você não pode retirar nenhum sofrimento da sua existência, senão você mata as suas alegrias. Então, neste sentido, o eterno retorno é precisamente a superação do niilismo. A superação do niilismo que prescinde de uma economia da salvação. Não tem redenção nem no além, nem no fim da história. Se há uma redenção, essa redenção é absolutamente imanente. Ela se faz nessa tarefa heróica de transformar a sua vida numa obra de arte. De forma que a contemplação dela é a contemplação da beleza. E que tudo aquilo que diz respeito às mazelas da finitude, ou seja, o sofrimento, a dor, a morte, tudo isso é, na verdade, transfigurado de tal maneira que aparece como belo, exatamente como a perempção do herói trágico. A tragédia é o quê? É a intuição de que a existência é um absurdo. Mas esse absurdo tem a forma artística da beleza. E, portanto, ele é suportável. Mais ainda, portanto, ele é desejável. Para usar uma aproximação que não me parece também ela um disparate, eu creio que se poderia muito bem relacionar Nietzsche a Spinoza. O eterno retorno é a possibilidade da contemplação do instante, de cada um dos instantes da sua vida, sub specie eternitatis, ou seja, sob a espécie da eternidade. Isso seria uma redenção imanente que prescinde de qualquer espécie de escatologia e de juízo final. Nesse sentido, seria a superação do niilismo. Mas eu agradeço muito a sua pergunta e ela está muito longe de ser respondida. Ela só tem alguns elementos alinhavados. Eu queria que o senhor tentasse, se possível, fazer uma aproximação ou uma diferenciação da noção de felicidade que se poderia derivar da ética de Spinoza e a noção de felicidade que se eventualmente poderia derivar da noção de afirmação integral da vida em Nietzsche. Obrigado. Eu é que agradeço. Eu acho esse um tema extremamente interessante, porque existe em Spinoza, como é sabido, uma extraordinária valorização da alegria e, sobretudo, dos afetos alegres. Os afetos alegres são justamente aqueles que aumentam a nossa potência de existir. Enquanto que os afetos tristes são justamente aqueles afetos que deprimem e diminuem a nossa potência de existir. Portanto, ao contrário do que por vezes se acredita em um Spinoza sombrio, na verdade a ética de Spinoza é um grande elogio da alegria. Ora, para Nietzsche, da mesma forma, tudo aquilo que aumenta a nossa potência, ou se você quiser, a vontade de poder, é para Nietzsche positivo, igualmente positivo. Ora, a alegria
é certamente algo que tonifica a vida. O grande problema para o Nietzsche é que, para que você possa ter alegria, não meramente bem-estar, mas alegria mesmo, é preciso que você atravesse uma experiência vivida também de sofrimento. O triunfo sobre isto é justamente aquilo que pode ocasionar a maior alegria. Então, eu gostaria de tocar em um ponto relativamente a essa comparação que me parece ser um ponto bastante importante. Em Nietzsche, por um lado, você tem alegria ligada à beleza. A beleza é fonte de alegria. Porém, toda beleza pressupõe uma espécie de feiura, de caos, de universo sombrio e subterrâneo. Ou seja, a beleza é da ordem da aparência, da ordem da ilusão. É justamente por meio da beleza é que nós somos, essa é uma das teses centrais do Nietzsche, nós somos, por assim dizer, arrastados para a existência e para a afirmação da vida. Ou seja, uma vida pobre, empobrecida, enfraquecida, é uma vida que só tem lugar para o feio. Enquanto que a transformação do horrível em algo belo produz alegria e produz felicidade. Para Nietzsche, não existe nada mais importante do que o riso. Curioso, né? Um homem que sofreu a vida inteira, que fala tanto de sofrimento, no entanto, fala também o tempo todo de riso. Este riso é justamente aquilo que permite uma atitude leve diante da vida. Uma atitude leve é aquela que contorna, evita a seriedade, a gravidade, que justamente diminui a nossa potência. Então, quando Nietzsche diz que é preciso rir, inclusive de si próprio, é justamente para evitar que nós nos tornemos pesados demais. Ou seja, que nós nos levemos a sério demais. Que nós nos tornemos o que ele chama de espantalhos moralistas. Ou seja, contra a tentação de se transformar num espantalho da moral, não existe melhor remédio do que a carapuça de pícaro ou o chapéu do palhaço. Isso está justamente na Gaia Ciência. É justamente esse componente da alegria, do riso, da leveza que o Nietzsche vê presente como elemento tônico. Ou seja, que nos convida a viver. Que nos convida a viver de novo, mesmo aquilo que tem de mais dramático na nossa vida. Isso me parece ser bastante possível estabelecer um paralelo com um sujeito extremamente sofredor e doentio como Spinoza, e que, no entanto, escreve uma ética da felicidade. Boa noite, professor.
Boa noite. Eu gostaria de saber se é possível, e se for possível, como é possível conciliar uma ética da transformação, da transvaloração, com um amor à fatalidade que a repetição significa. Muitíssimo obrigado pela pergunta. Eu acho que é possível sim. É possível sim, e é possível no seguinte sentido. O amor da fatalidade é, na verdade, a expressão de uma postura filosófica de acolhimento da integralidade da vida. Isso significa, em primeiro lugar, que a perspectiva de um retorno eterno daquilo que foi vivido não capacita ou, por assim dizer, permite qualquer tipo de conhecimento por antecipação ou a priori daquilo que será o desenlace, o desenrolar, o curso da nossa existência. Esse curso se dá a cada momento. E é impossível eu saber exatamente aquilo que será da minha própria vida, senão a posteriori. Portanto, esse é o primeiro elemento da resposta. Como eu não sei por antecipação aquilo que será o meu destino, eu tenho que proceder de tal maneira como se cada instante fosse igual à eternidade. Por isso, essa perspectiva de um amor ao fado não é uma negação da capacidade transformadora, mas é uma reposição desse desejo de transformação de cada pensamento, de cada gesto, em cada momento da sua existência. Além disso, há um segundo aspecto que o Nietzsche chama de fatalismo turco. Nada aqui de relação a uma depreciação do fatalismo turco, né? Não é esse o sentido da expressão. O sentido da expressão fatalismo turco, que depois, mais tarde, o fatalismo turco aparece no Andarilho e Sua Sombra, mais tarde no Et Homo, Nietzsche vai falar em fatalismo russo. Então, portanto, fica aqui completamente descartada a possibilidade de xenofobias. Né? O que ele chama de fatalismo turco é uma espécie de cilada do pensamento, bem no sentido da sua pergunta. A saber, veja, se existe um encadeamento necessário de todas as coisas, nos seus detalhes mais insignificantes, de maneira que nada daquilo que eu faça possa alterar o que quer que seja quanto ao essencial, então nada tem sentido. Então, ou eu, digamos, solto completamente as rédeas e levo uma existência inteiramente a bel prazer, ou eu não faço absolutamente nada, numa atitude negativa de pura resignação, porque, afinal de contas, as coisas se repetirão com a mesma necessidade por toda a eternidade. Ora, onde está a falácia aqui? A falácia aqui reside justamente nesta concepção do fatalismo como uma espécie de nostalgia do livre-arbítrio. Ou seja, há como que uma espécie de ilusão de que a posição fatalista é algo que me permite, de fora, fazer um julgamento sobre a necessidade das coisas. Como se
eu pudesse me resignar ou não. Como se o fato de eu resignar-me fosse, no fundo, uma decisão voluntária. Ora, se não há nada fora do todo, a sua resignação, ela é absolutamente um elemento da cadeia infinita das causas que constituem a totalidade. De tal maneira que não existe uma posição fora dessa cadeia que me permitisse resignar-me ou rebelar-me, posto que a minha resignação ou rebelião é um elemento do todo. E é só, por assim dizer, na perspectiva falaciosa de uma nostalgia do livre-arbítrio é que eu posso estabelecer a oposição entre liberdade e determinismo. Ou seja, no fundo é um falso problema. Tá? Porque a atitude resignada supõe que ela é uma atitude voluntária, é uma resignação voluntária. Ora, eu sou a minha própria resignação. Por isso, essa atitude afirmativa perante cada pensamento e cada gesto, como se eles, por assim dizer, devessem ser considerados sob a perspectiva da eternidade, ela não é um elemento paralisante, ao contrário, ela é o mais pesado de todos os pesos, mas ela pode ser, como ele leu aqui, vivida, vivenciada, ou como um peso demoníaco, ou como o discurso sublime de um Deus. Tudo depende do quê? Tudo depende de você, a saber, do tipo de vida que você é. Arte de transfiguração. E eu vou me permitir, com alguma frequência, ler passagens do próprio Nietzsche para que nós possamos, por assim dizer, nos deleitar com o prazer da escrita desse que talvez seja um dos maiores escritores e poetas da história da filosofia. Para Nietzsche, filosofia, como eu disse, antes de tudo, arte transfiguradora. Justamente enquanto filósofos, leio Nietzsche agora, nós não somos batráquios pensantes, não somos aparelhos de objetivar, de registrar, com entranhas congeladas. Temos continuamente de parir os nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Viver, isto significa para nós transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos, também tudo o que nos atinge. Não podemos agir de outro modo. Eu encerro aqui a citação do Nietzsche, que é, assim, emblemática do ponto de vista desta relação entre o pensamento filosófico e as próprias entranhas da vida. Eu gostaria de chamar a atenção para essa frase final, não podemos agir de outro modo. Esta é uma retomada, uma indicação, por assim dizer, elíptica, a famosa frase de Lutero, quando instado a abjurar as teses da Reforma, Lutero responde ao enviado do Papa justamente esta mesma frase. Aqui estou eu não posso fazer de outro modo. Nietzsche toma, então, o mote luterano, ele, talvez um dos mais vigorosos adversários de Lutero, toma aqui esta frase como uma espécie de exemplo do que seria honestidade intelectual. Não poder agir de outra maneira. Se, portanto, a relação entre a filosofia e a vida não pode se limitar a uma mera contemplação especulativa, a um relacionamento neutro
distante, objetivo, mas se esta é uma relação que brota das próprias entranhas, como diz o filósofo, isso tem uma implicação importante para o tema que hoje nos ocupa. E a implicação é: nunca se pode ter, em relação à vida, nenhuma forma de neutralidade, imparcialidade, objetividade. Juízos sobre a vida, sobretudo juízos de valor a respeito da vida, são sempre, necessariamente, aos olhos de Nietzsche, juízos distorcidos, juízos parciais, premido por interesses e preferências, por modalidades determinadas de avaliação. De maneira que juízos de valor sobre a vida denunciam a moral daqueles que os formulam. Juízos de valor a respeito da vida só podem ser pronunciados por seres viventes, o que é óbvio. Ou seja, juízos de valor sobre a vida só podem ser formulados por determinadas formas de vida. E por isso mesmo são avaliações parciais. O meu tema, como está anunciado, é o tema da relação entre a filosofia e a vida. A pergunta sobre como a filosofia pode interferir em nossas vidas, que papel estaria reservado a ela, qual a contribuição que a filosofia nos oferece para pensar os problemas, os impasses, os dilemas com que nós nos defrontamos hoje. Eu pretendo aqui, hoje, nesta noite, apresentar a vocês uma reflexão que tem por base a obra de Friedrich Nietzsche, um filósofo bastante conhecido e que certamente nos proporciona algum subsídio de extrema relevância e atualidade para se tomar essa questão da relação entre filosofia e vivência, e vida concreta, e trabalhá-la em termos do pensamento. Nesse espírito, eu creio que uma das perguntas mais importantes, pelo menos mais urgentes, com que nós podemos nos defrontar a esse respeito, foi formulada por um filósofo contemporâneo, falecido em 1984, eu me refiro a Michel Foucault. Michel Foucault, que tem uma inegável influência do pensamento nietzschiano e que, a respeito deste tema, formulou com uma rara felicidade uma questão que não está harmoniosas, deformadoras, interessadas, falsificadoras. Tomando-se aqui o termo falsificadora, se nós nos ativermos a um conceito tradicional de verdade como sinônimo de desinteresse, neutralidade, objetividade, imparcialidade no julgar. Se operarmos com este conceito tradicional de verdade, então todo juízo de valor sobre a vida é necessariamente falso, porque necessariamente parcial, incontornavelmente parcial. Cito Nietzsche mais uma vez. Juízos de valor acerca da vida, contra ou a favor, nunca podem ser verdadeiros. Afinal, eles têm valor apenas como sintoma. São considerados apenas enquanto sintomas. Em si próprios, tais juízos são bobagens. É preciso estender ao máximo as mãos e fazer a tentativa de apreender essa espantosa finesse, a de que o valor da vida não pode ser estimado. Não por um vivente,
pois ele é parte interessada, até mesmo objeto da disputa, e não juiz. E não por um morto, por um outro motivo. Que um filósofo enxergue no valor da vida um problema é até mesmo uma objeção contra ele, uma interrogação quanto à sua sabedoria, uma não sabedoria. Como? Todos esses grandes sábios, eles não teriam sido apenas decadentes, não teriam sido nem mesmo sábios, mas volto ao problema de Sócrates. Fim de citação. Eu fiz questão de reproduzir essa ligada a uma preocupação com algo assim como um imperativo categórico ou como uma lei universal do dever, com um código de normas de conduta e regras de ação, com um cânon universal da moralidade. Não é isso o que preocupa Foucault, não é um projeto de moral universalista. Foucault formula uma questão básica, inquietante e concreta que nos introduz de rijo no nosso tema, a saber, o que estamos fazendo de nossas vidas. Foucault se pergunta em que estamos transformando aquilo mesmo que nós somos. Essa questão, o que é que nós estamos fazendo de nós mesmos, é uma questão essencialmente ética. Porque é uma questão que impõe e implica uma relação consigo mesmo, uma relação reflexiva consigo mesmo, uma espécie de modelagem da própria vida, uma relação transformadora que se resolve não em um código moral, mas em uma forma de existência, em uma forma de vida. Colocada dessa maneira, a relação entre a reflexão filosófica e a vida, sob a forma da pergunta posta por Foucault, o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas, eu creio que nós podemos buscar em Nietzsche uma contribuição, como eu disse, extremamente atual. Por quê? Porque para Nietzsche, filosofia é, antes de tudo,